Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade na resolução de exercícios sobre progressão aritmética. Então, exercício 31. Um corredor percorre 300 metros a mais que no dia anterior. Sabendo que no final de 20 dias ele correu um total de 67 mil metros, quantos metros ele correu no 10º dia? Então veja que ao ler no início aqui a gente já está tendo a ideia da progressão aritmética. O corredor percorre sempre 300 metros a mais do que no dia anterior. Então cada dia tem 300 a mais. Então vai formar uma PA que eu vou representar assim, por exemplo. Como não diz quanto ele percorreu no primeiro dia, estou chamando de X. O primeiro dia foi X, o segundo 300 a mais, X mais 300. No terceiro 300 a mais que o anterior, X mais 600. E assim por diante. Então eu sei que o primeiro termo aqui é x e a razão é 300. E o problema diz que também que no final de 20 dias ele percorreu 67 mil no total. Quer dizer, somando tudo que ele andou aqui até o 20º dia, ele percorreu 67 mil. E o problema ele pede quantos metros ele correu no 10º dia. Então ele quer o A10, o 10º dia. Então, quando n é 20, no final de 20 dias, a soma é 67 mil, que é o total que ele percorreu. Então, para aplicar a soma, a fórmula da soma, eu preciso do A1 e do AN. O A1 é x. Agora vamos calcular o AN, que seria o A20. Então, AN é 1 mais n menos 1 vezes r. Ou seja, AN é igual a x mais 20 menos 1 vezes a razão, que é 300. X mais 20 menos 1, 19 vezes 300, e 19 vezes 300 é 5.700. Então, a n é x mais 5.700. Então, esse AN é o A20, é o 20º termo. Então, agora aplicando aqui na forma da soma, vejo que a soma é 67 mil, é o total. O A1 é x, aqui, o A1 é x. E o AN é x mais 5.700, que a gente calculou aqui, vezes n, que é 20, sobre 2. Então, daqui eu vou calcular o x. Veja, x mais x dá 2x, mais 5.700, 20 dividido por 2 dá 10, igual a 67 mil. Aí o 10 multiplica os dois aqui dentro, fica 20x, 2x vezes 10, 5.700 vezes 10 dá 57 mil, igual a 67 mil. 20x, 67 mil menos 57 mil. 20x dá 10 mil. E x, 10 mil dividido por 20, que é 500. Ora, se x é 500 e o A1 é x, então o A1 é 500. Então eu tenho o primeiro termo, e tenho a razão, e eu quero saber quem é o 10º termo, que eu quero saber quanto que ele percorreu no 10º dia. Então o A10 é 1 mais 9R. N menos 1 aqui. Então A10, o A1 é 500 mais 9 vezes 300. 9 vezes 300 é 2.700, mais 500 dá 13.200. Então, o A10 é 13.200, ou seja, ele percorreu 3.200 metros no 10º dia. Barbadinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e o seu comentário, para a gente continuar postando aulas de matemática. Exercício 32. Numa PA, a soma dos dois primeiros termos é 8 e a soma dos 4 primeiros termos é 24. Calcule a soma dos 100 primeiros termos. Então vamos escrever o que o problema diz. A soma dos dois primeiros termos, vou chamar de S2, é 8. A soma dos 4 primeiros termos é 24, S4 é 24. Ele quer a soma dos 100, o S100. Então, para saber a soma dos 100, eu tenho que saber quem é o A1, e quem é o AN, quem é o A100, para chegar lá. Então, vamos aplicar a forma da soma para que eu tenho. Eu sei que a soma dos dois primeiros é 8. Então, a forma da soma dos termos é 1 mais AN vezes N sobre 2. Então, aplicando aqui, A1 mais A2, porque é só os dois primeiros, o A1 e o A2, vezes 2 sobre 2 é igual a 8. E agora aplicando a soma dos 4 aqui, A1 mais A4 vezes 4 sobre 2 igual a 24. Primeiro e último termo, o número de termos é 4. Então vai formando o tipo de um sistema aqui.
Veja que eu posso simplificar o 2 aqui, ó, para ficar 1 mais A2 igual a 8. Né? Posso simplificar o 4 aqui, ó, 4 dividido por 2 dá 2. E esse 2 eu posso dividir aqui no 24. Então vai ficar 1 mais A4 igual a 12. 24 dividido por 2. Tá? Barbadinha. Tá? E agora aqui eu posso substituir o A2 e o A4 aqui, ó. Vejo que o A2 é A1 mais R. Então aqui vai ficar A1 mais A1 mais R, ó. A1 mais A1 mais R igual a 8. E o A4 é A1 mais 3R. Então vai ficar A1 mais 3R, ó, igual a 12. E aqui eu posso reduzir os termos. Ali fica 2A1 mais R igual a 8. Aqui embaixo também, ó, 2A1 mais 3R igual a 12. Então deu um sistema com duas incógnitas e duas equações. Veja que aqui eu posso cancelar o A1 aqui, ó, então eu vou multiplicar por menos 1 toda essa equação aqui. Então vai ficar negativo todos os termos, ó, multiplicado por menos 1. E repito a de baixo. Tá? Então agora eu vou somar isso aqui. Ó. Ao somar aqui cancela, 3R menos R dá 2R e 12 menos 8 dá 4. E a razão é 2, 4 dividido por 2. Barbadinha. E 2A1 é igual a, mais 2 é igual a 8. Tá? Ou seja, eu peguei essa equação aqui, por exemplo, ó, e já substituí o R por 2. Ó. Então fica 2A1 mais R, 2A1 mais 2 igual a 8. Para calcular o A1. Tá? Então 2A1 é 6, né? 8 menos 2. 6 dividido por 2 é 3. Então o A1 é 3. Tá? Lembro que eu quero a soma dos 100 primeiros termos. O A1 eu já tenho. Falta o A100 então agora. Né? Então o A100 é 1 mais 99R. A100 A1 é 3 mais 99 vezes 2, que é a razão. Ó. Então 99 vezes 2 é 198. 198 mais 3 dá 201. Então a 100 é 201. Então agora vamos substituir aqui na forma da soma para calcular o S100. Ó. S100 vai ser o A1 que é 3, mais o A100 que é 201, vezes o número de termos que é 100 sobre 2. Tá? Aqui dá para simplificar. 201 mais 3 dá 204, 100 dividido por 2 dá 50. E 204 vezes 50 dá 10.200. Então resposta, né? A soma dos 100 primeiros termos é 10.200. Tá? Barbadinha. Exercício 33. 1.830 estudantes foram colocados em filas, com um estudante na primeira fila, 2 na segunda fila, 3 na terceira fila e assim sucessivamente, formando-se um triângulo. Quantas filas foram formadas? Então vamos imaginar, ó, na primeira fila tem um estudante, né? Então um estudante. Na segunda tem 2. Então para baixo aqui 2. Depois 3. Depois 4. Então vai abrindo, então vai formar um triângulo assim, ó, tá? Primeira fila, segunda fila, assim por diante. Tá? Então isso vai formar uma PA. Na primeira fila tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 3 e assim por diante. Tá? Então o A1 vale 1. Tá? A razão aqui é 1, ó. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Tá? Então, eu quero saber quantas filas foram formadas. Eu quero saber o N. Né? Aqui é a primeira fila, aqui é a segunda. Veja que para isso nós vamos achar o AN. Ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Mas mentalmente já dá para dizer quanto é o N, vejam. Né? Quando o N é 1, eu tenho o A1 igual a 1. Quando n é 2, o A2 é 2. Quando n é 3, o A3 é 3. Quer dizer, quando n é n, o AN é n. Tá? Então vejam. Tá? O AN vai ser o A1, que é 1, ó, tá? Mais n menos 1 vezes R, que é 1. N menos 1 vezes 1 é n menos 1. Aqui, então vai ficar 1 mais n menos 1. Cancela o menos 1 aqui com 1. Então a n é 1, como a gente tinha previsto. Tá? Então agora aqui, ó, veja que 1830 é o total de estudantes, é a soma de todos os estudantes. Tá? Então, por isso que eu vou usar a forma da soma. Ó, tá? Então, ó, o A1, que vale 1, ó, mais a N, que é N, né? O AN é N, vezes o N sobre 2 é igual a 1830, que é a soma. Tá? O N aqui multiplica os dois de dentro, N vezes N da N ao quadrado, N vezes 1 é N. E o 2 multiplica o 1830, que é 3.660. Então isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Ó. N2 mais N menos 3.660 igual a zero.
o delta é b ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes a, menos 4 vezes 1 é menos 4, e menos 4 vezes menos 3.660 vai dar mais 14.640. E somando com 1, o delta é 14.641. Tá? Agora vamos calcular o n. O n', né, o n é menos b, mais ou menos, mas eu vou pegar primeiro com o mais aqui. Então vai ficar menos b, que é menos 1 aqui, ó, mais raiz de delta, raiz de 14.641 sobre 2a. 2 vezes 1, aqui o coeficiente é 1. Raiz de 14.641 é 121. 121 menos 1, né, é 120, dividido por 2 é 60. Então, o n duas linhas, aqui faltou uma linha, tá? Aqui é para ser n duas linhas. É menos 1 menos a raiz de 14.641 sobre 2. Então, vai ficar menos 1 menos 121 sobre 2. Tá? Então, dá menos 122 sobre 2 dá menos 61. E como o n representa o número, né, de filas, esse número não pode ser negativo. Tá? Então, esse menos 61 não serve. Então, resposta, nós temos 60 filas, que é o n. Barbadinha. Exercício 34. Ó. As cadeiras de um auditório foram dispostas da seguinte maneira. Na primeira fila foram colocadas 10 cadeiras, na segunda fila 14, na terceira 18 e assim sucessivamente, até a 30ª fila. Quantas cadeiras foram utilizadas? Então isso vai formar uma PA. Ó. A primeira fila 10, a segunda 14, a terceira 18, até a última que é a 30. Esse aqui é o A1, A2. Por que é uma PA? Porque aqui está sempre aumentando 4. Ó, tá? Então o A1 é 10, a razão é 14 menos 10, que é 4. E o A30 é A1 mais 29R, que é o último termo que eu tenho ali. Tá? Então o A30, né? Vamos substituir aqui, ó, o A1 é 10, ó, tá? Mais 29 vezes a razão que é 4. Tá? Então 10 mais 29 vezes 4 é 116, então A30 é 126. Tá? Então eu quero o total de cadeiras, então eu quero a soma de todas as cadeiras, por isso que eu vou usar a fórmula da soma. Tá? Então soma dos 30, tá? Vai ser 10 mais 126 vezes 30 sobre 2. Tá? Porque o n é 30, né? São 30 termos. Né? O primeiro termo é 10, o A30, o último é 126, vezes 30 sobre 2. 10 mais 126 dá 136. 30 dividido por 2 dá 15. E 136 vezes 15 dá 2040. Tá? Então, resposta, nós temos 2040 cadeiras. Barbadinha. E o último exercício da nossa lista, 35. Em uma PA de 65 termos, o 33º termo é igual a menos 42. Calcule a soma dos termos dessa PA. Então veja que ela dá duas informações aqui. Ó. Uma PA tem 65 termos, o 33º é menos 42. É para calcular a soma dos termos. Então, n é 65 e o A33 é menos 42. Tá? Então, ó, o A33, que é o que eu conheço, é A1 mais 32R. Tá? E o A1, né, mais 32R é igual a menos 42, que é o A33. Ó. Tá? Eu só troquei a ordem aqui. Tá? Então, A1 mais A32R é o A33, que é o menos 42. Tá? Muito bem. Tá? Então, como o A65, que é o último termo, né? Tem 65 termos, é o A1 mais 64R. Tá? Então, agora, aplicando a forma da soma. Eu quero a soma de todos os termos, dos 65 termos. Então, S65 é igual ao A1 mais o A65 vezes o número de termos, que é 65 sobre 2. Então, o A1, ó, A1 mais o A65. O A65 é A1 mais 64R. Ó. A1 mais 64R vezes 65 sobre 2. Tá? Aqui A1 mais A1 dá 2A1. Ó. Então 2A1 mais 64R sobre 2 vezes 65. Tá? Aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Aqui, ó. Fica 2 que multiplica 1 mais 32R. Tá? 2A1 dividido por 2 dá 1. 64R dividido por 2 dá 32R.
vezes 65 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque ao colocar em evidência o 2 aqui, ó, ficou A1 mais 32R, que eu conheço. Ó. A1 mais 32R é menos 42. Então, posso substituir tudo isso aqui por menos 42. Ó. Tá? Então, vai ficar... E eu posso simplificar esse 2 também. Ó. Então, essa 65 vai ser A1 mais 32R, que é menos 42, ó, daqui, ó, vezes 65. Tá? Então, essa 65 é menos 42 vezes 65, menos 2.730. Então, resposta, a soma dos 65 termos é menos 2.730. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, o comentário, divulga nossos canais aí, tá? Para os colegas.